Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa questão bem incômoda que o Hayek levanta no caminho da servidão, sabe? Porque nos regimes totalitários, parece que os piores indivíduos frequentemente sobem ao poder. É só um azar histórico ou tem algo no próprio sistema que leva a isso? Para explorar isso, a gente vai usar trechos dos capítulos 10, Porque os Piores Chegam ao Poder, e 11, O Fim da Verdade, do livro dele, e uma análise baseada nesses pontos. A ideia aqui é tentar entender a lógica do Hayek, sabe? Como ele via esses mecanismos de seleção de líderes e depois como a verdade é, bom, distorcida para manter essa gente no controle. Ok, vamos lá, vamos tentar desemaranhar isso. Olha, a visão do Hayek é bem direta nisso. Para ele, não é acaso não. Ele argumenta que a própria dinâmica que empurra para o totalitarismo acaba, assim, favorecendo gente sem escrúpulos. Essa insatisfação geral com a democracia, que às vezes é lenta, né? Cheia de compromissos, junto com aquele desejo por uma ação forte do governo, decisiva. Isso aí cria o cenário ideal, sabe? Entendi. Mas por que especificamente os piores? É uma colocação bem forte dele, né? O que ele diz que causa essa tendência sombria? Então, a Hayek aponta, três fatores principais para essa formação do grupo dominante pelos, como ele chama, piores elementos. Primeiro, a necessidade de um grupo grande, coeso, com uma visão de mundo uniforme, né? Ele observa que gente com mais educação, mais diferenciada, tende a ter opiniões e gostos muito variados. Para ter a força de um movimento de massa, essa uniformidade é mais fácil de achar em níveis que ele descreve como tendo padrões morais e intelectuais mais baixos. É o tal mínimo denominador comum, sabe? Buscando o que une a maioria, que às vezes são instintos mais básicos, digamos. Hum, o mínimo denominador comum. Exato. O segundo ponto é que o líder consegue atrair o apoio daqueles sem convicções próprias muito fortes, os dóceis e simplórios, como ele diz. Gente que está pronta para aceitar um sistema de valores já pronto, sabe? Desde que seja martelado na cabeça deles com insistência. Entendo. Pessoas que buscam algo para seguir. Isso. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais sinistro, é a força de unir pelo negativo. É muito mais fácil juntar um grupo enorme pelo ódio a um inimigo comum, o famoso nós contra eles, né? Seja o judeu na Alemanha nazista, o kulaks lá na União Soviética, enfim, qualquer grupo que eles definem como o outro, o adversário, é mais fácil fazer isso do que unir em torno de um programa positivo, que é sempre mais complexo, cheio de detalhes. O inimigo vira uma peça-chave na estratégia. Nossa, faz sentido essa lógica de seleção. E aqui é onde fica realmente interessante. Se é assim que eles são selecionados, que tipo de qualidade ou característica, né? Hayek diz que é necessária para tocar um estado totalitário. Exatamente. O sistema não só atrai, ele exige gente disposta a passar por cima de qualquer regra moral que exista, sabe? Tudo em nome do objetivo coletivo que foi imposto. Não se quer gente com convicção moral própria, não. O que se busca é lealdade cega ao líder, à causa. São pessoas, nas palavras dele mesmo, desprovidas de princípios e literalmente capazes de tudo. Isso leva a uma situação bem perversa, né? Onde cargos que exigem crueldade, tipo, pensa na Gestapo, na administração dos campos de concentração, essas coisas horríveis acabam virando o caminho para chegar ao poder. Hayek até menciona aquela ideia, acho que associada ao Frank Knight, né? De que é tão improvável alguém que odeia o poder acabar exercendo ele, quanto uma pessoa muito sensível aceitar ser, sei lá, capataz de escravos. É assustador pensar nisso, nessa seleção ativa pela falta de escrúpulos. Tá, e uma vez que essa gente chega lá, no poder, imagino que segurar esse controle seja outro desafio enorme. Como é que eles fazem? É aí que entra a análise do capítulo 11, O Fim da Verdade. Para sustentar o poder totalitário, eles dependem visceralmente, sabe? Da manipulação sistemática da verdade. A propaganda nesse sistema vai muito além de só tentar convencer. É a coordenação forçada de tudo. Todas as fontes de informação, cultura, pensamento, tudo tem que servir a um único propósito. É aquele conceito alemão, Gleichschaltung, sabe? A padronização das mentes.
Padronização das mentes. Uau! E um ponto crucial aqui. Essa propaganda não mexe só com valores, com opinião. Ela invade o campo dos fatos. Para justificar as ações, que muitas vezes são arbitrárias, brutais, o regime precisa criar mitos, doutrinas oficiais que reescrevem a realidade mesmo. Pensa nas teorias raciais lá do nazismo, que eram pseudocientíficas, ou naquela ideologia de Blut und Boden, sangue e solo. A realidade dos fatos é torcida para caber na narrativa do poder. Isso me faz pensar direto nas ferramentas. A própria linguagem deve virar uma arma fundamental nessa distorção toda, né? Totalmente. Palavras-chave como liberdade, elas são esvaziadas do sentido original, né? Aquele ligado ao indivíduo, e passam a significar o poder total do Estado, do planejador, sobre a sociedade. Uma liberdade coletiva que, na prática, anula a individual. E o mesmo acontece com justiça, lei, direito, igualdade. Mantêm a palavra, mas mudam completamente o significado para servir à ideologia. É uma inversão, assim, bem radical. Que loucura! E aí qualquer questionamento, sabe, qualquer dúvida, qualquer crítica, vira uma ameaça. Tem que ser suprimida. E isso vale para tudo, para todas as áreas. Ciência. Claro! Lembra dos ataques à teoria da relatividade? Ou a busca por uma matemática ariana? Até coisa que parece neutra, tipo lazer, xadrez. Tudo tem que ser justificado pela utilidade para o sistema. A verdade objetiva deixa de ter valor. Verdade vira aquilo que a autoridade diz que é útil para os objetivos dela. Ponto final. Então a conexão fica bem clara, né? O sistema totalitário, por como ele funciona, ele seleciona gente sem barreiras morais e essa gente, para conseguir e manter o poder, precisa atacar, destruir a própria ideia de que existe uma verdade objetiva independente do poder. É isso. Exatamente. E a consequência mais profunda e, assim, devastadora, segundo Hayek, é justamente essa. Atacar o respeito pela verdade. Isso corrói tudo, não só a política. Corrói a quase da moralidade individual, da capacidade de pensar por conta própria, que depende da gente poder buscar a verdade livremente, né? Nossa, isso deixa a gente com uma reflexão importante, né, que vai além desses exemplos históricos extremos. Fico pensando aqui, até que ponto a gente não vê dinâmicas parecidas, talvez menores ou mais sutis, funcionando em outras estruturas de poder. Sei lá, no mundo corporativo, em grupos sociais até menores, onde mais a gente pode ver essa tensão entre concentrar poder e a tentação de controlar a informação, a narrativa, mesmo longe de um cenário abertamente totalitário. Fica aí a provocação para a gente pensar.